Tito 3, 12 a 15 diz assim: quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Bom, nós temos caminhado aí por alguns anos. Quem tem acompanhado os sermões lá no site da nossa igreja, nós temos caminhado por essa carta. Nós vimos lá o primeiro capítulo. O primeiro capítulo vai falar especialmente sobre os requisitos do ministro do evangelho, do pastor, do presbítero, e como tanto o proceder desse pastor em face dos falsos mestres e o seu caráter, como isso vai adornar a sã doutrina. Isso é importante. A carta de Paulo a Tito é uma carta que fala sobre o adorno da sã doutrina, como a sã doutrina ela é visualizada, ela é embelezada através das coisas que nós fazemos. Então a sã doutrina que nós professamos, mas não para só por aí. Eu professo que Jesus é Deus, ótimo, isso é um excelente algo a se professar, que Jesus é Deus. Aliás, isso depende da nossa salvação, o fato de Jesus ser Deus. Mas isso tem desdobramentos, ou isso é adornado, isso é demonstrado, isso é visualizado no modo como eu vivo. Se eu creio que Jesus é Deus e vivo como se Jesus fosse um Zé Ninguém, a sã doutrina que eu professo, ou que eu digo professar, não está sendo adornada por aquilo que eu faço. Então, no capítulo 1, o caráter do líder, do mestre, do pastor, e o modo como ele lida com os falsos mestres é um modo de adornar, um modo de visualizar, de verificar, a sã doutrina está sendo embelezada através da vida desse homem e através do modo como ele lidera, especialmente no tocante aos falsos mestres. Então essas coisas precisam andar juntas. No segundo capítulo da carta de Paulo a Tito, como a sã doutrina é adornada, ornamentada, no modo como nós nos relacionamos, nós os crentes. Como eu me relaciono com o meu irmão? As mulheres mais velhas ensinam as mais jovens a serem boas donas de casa. Isso é o que? É só brincar de casinha na igreja? Não, isso é o adorno da sã doutrina. Se os irmãos olharem lá, os versículos 1 e 10, vai falar exatamente sobre a sã doutrina, é o emolduramento do padrão de vida cristã, é a sã doutrina. Então, a sã doutrina está ali como se fazendo um sanduíche da nossa vida. Como é que eu provo que essa sã doutrina, ela é real, ela existe em nosso meio, no nosso modo de nos tratar, os irmãos. E aí ele vai fazer no capítulo 2, vai falar sobre salvação também, texto famoso lá, a partir do versículo 11. E no capítulo 3, como a sã doutrina ela é adornada, ela é embelezada. Como? No modo como nós nos relacionamos com os incrédulos, com o mundo fora da igreja. Especialmente ele vai começar falando do modo como o crente se relaciona com a autoridade. Sabia que o crente não pode fazer piquete? Você gosta de fazer piquete? Gosta de fazer greve lá na porta do patrão? Queremos aumento. Não pode. O crente tem que ser submisso às autoridades. E aí tem a explicação lá dos primeiros versículos de Tito 3. Mas a sã doutrina ela é adornada no modo como você se apresenta aos incrédulos. Tem todo um procedimento de como nós devemos nos comportar diante dos incrédulos. E aqui, os últimos versículos 12 a 15, ele, por ser uma carta, uma carta do apóstolo ao seu querido Tito,
E Paulo tinha Tito e Timóteo como verdadeiros queridos na fé. Tito e Timóteo eram ferramentas preciosas na aljava, na luta de Paulo pelo Evangelho. E Tito era um jovem, por assim dizer, querido e com muitos recursos, trabalhou muito. Então ele vai terminar a sua carta dando algumas recomendações aqui. E essas recomendações aqui servem especialmente para nos mostrar, nós vamos caminhar por isso, para nos mostrar alguns aspectos do ministério pastoral ou do ministério eclesiástico, uns aspectos do ministério eclesiástico que transpassam Tito, que vão além de Tito, que vão além da época de Tito, que não aconteceu só lá com Tito e não acontece mais, não é isso. Nós vamos ver através da experiência, através do que Paulo escreveu a Tito, que apesar de serem coisas pessoais, você vê gente aqui que nunca mais ouviu falar, ou você ouviu só uma vez aqui. Ártemas, por exemplo, está mencionado uma vez aqui na Bíblia, e não tem mais nenhuma outra informação acerca de Ártemas ou de Zenas. Não é Zema, hein? Achar que é o governador de Minas Gerais. Não é Zema, é Zenas. Então nós não temos mais nenhuma informação. Então a gente às vezes olha para esse pedaço da Bíblia e passa o olho batido assim. Isso aí é injeção de linguiça, né? Vamos dizer assim. Isso aí Paulo colocou lá só para dar aquele caráter pessoal e mostrar que realmente foi uma pessoa que escreveu, não foi alguém em transe, não foi o apóstolo que escreveu. Não é isso. O que Paulo diz para Tito aqui, concernente ao seu ministério, traz reflexos para nós hoje em dia, especialmente para os líderes, para os pastores, já que é uma carta de um apóstolo a um líder. É claro que os irmãos podem ver aqui, ele termina a carta dizendo: a graça seja com todos vós. É claro que o apóstolo tinha em mente que essa carta ia girar nas igrejas em Creta. Os irmãos lembram do contexto da carta de Tito? Tito estava em Creta e Paulo diz assim a Tito: eu deixei você aí para terminar o serviço que nós não sabemos exatamente qual é, mas nós temos algumas dicas de que talvez seja levantar, treinar e designar líderes nas igrejas de Creta, da ilha de Creta. Então nós temos essa dica de que a função de Tito ali era treinar, era praticamente ser um seminário, por assim dizer, era treinar homens e deixá-los ali líderes das igrejas da ilha de Creta. Então esse era o objetivo, era o contexto. Então, Tito, você nesse contexto aí da ilha de Creta, aí que eu deixei você trabalhando aí, fazendo o que precisava fazer, eu vou te dar aqui algumas recomendações, e essas recomendações vão trazer alguns aspectos do ministério eclesiástico que falam conosco hoje em dia, tá certo? Entenderam isso? Podemos ver aqui o primeiro aspecto do ministério eclesiástico. O primeiro aspecto do ministério eclesiástico que vocês podem ver aí no versículo 12. O aspecto aqui é a dinâmica do serviço. É a dinâmica do serviço. Como assim? O que é essa dinâmica do serviço? Eu vou começar ilustrando. Na aeronáutica, na Força Aérea Brasileira, certo? Força Aérea Brasileira. Você tem lá várias patentes, várias designações, vários trabalhos, por assim dizer. Existe uma pessoa que, se essa pessoa morrer, não tem mais ninguém na Força Aérea que faça esse serviço? Não existe. Se essa pessoa morrer, mas é a pessoa do alto escalão lá, patente brigadeiro do ar, beijinho, bicho de pele, 3 cachoeira. Se ele morrer, a Força Aérea continua? Continua? Pois é, aqui na liderança da igreja, no ministério eclesiástico, a dinâmica é a mesma. É a mesma. Em que sentido? O apóstolo Paulo,
Vamos voltar para aquele tempo. O apóstolo Paulo morreria, Tito sairia dali, até por pedido do apóstolo Paulo, nós vamos ver aqui, e outras pessoas viriam, outros irmãos seriam levantados para aquele ministério. O serviço ia acabar, o serviço ia mudar, a igreja ia fechar? Não. Por quê? Porque a dinâmica do serviço é essa dinâmica de sucessão, é essa dinâmica de não existe peça insubstituível, não existe. Ninguém aí, se você acha que você está na sua empresa, a menos que você seja um empresário, mas se você está lá, CLT, e acha que você é insubstituível, olha, lamento dizer, você não é insubstituível. Na igreja é a mesma coisa, é a mesma coisa. Ninguém na igreja é insubstituível. Porque vocês podem ver aqui, quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. O que ele está dizendo aqui? Eu vou colocar outras pessoas no seu lugar. Eu vou mandar ou Ártemas ou Tíquico, daqui a pouco a gente fala sobre eles. Vou enviar outras pessoas para ficar no seu lugar. Então não se preocupe, não se preocupe. A dinâmica do serviço eclesiástico, da liderança bíblica, ela não encontra peças insubstituíveis. Sabe qual é o problema que acontece hoje em dia? E aí isso já toca na nossa realidade. É que existem igrejas, denominações inteiras que giram em torno de uma única pessoa, que idolatram uma única pessoa. E se essa pessoa leva o ministério com ela para um outro lugar, as pessoas vão atrás dessa pessoa e não estão nem aí para a igreja em si, para o ministério. Se essa pessoa morreu, acaba, fecha a igreja. Por quê? Porque quem sustentava a igreja era essa pessoa, sustentava em termos de trabalho e serviço. Na igreja saudável, no ministério saudável, essa dinâmica de troca é natural. O pastor Marcos está aqui já há quase 30 anos, o ministério mais longevo que a redenção já viu, os 84 anos da redenção já viu. E eu espero que o pastor Marcos fique mais 30 anos, mas um dia ele irá embora. E aí, como é que a igreja vai ficar? O pastor Marcos é insubstituível? Não, o pastor Marcos saiu, eu vou sair também, porque a igreja era o pastor Marcos. Você acha que aconteceu lá em Creta? Chegou lá, nós não sabemos quem foi, se foi Tíquico ou Ártemas. Chegou lá, agora fecha aí porque não é mais Tito. A gente quer Tito. Irmãos, a igreja tem 2000 e poucos anos. Não ache que você é a pedra de esquina da igreja. Nenhum pastor, nenhum líder, nenhum membro é a pedra de esquina da igreja, que se tirar, vai tudo à ruína. Isso aqui fala direto com nós, sabe por quê? Claro que fala primeiro como líder, primeiro como pastor, porque a gente às vezes pelo pecado que há dentro de nós e também as pressões externas, nós achamos que tudo está na nossa mão, tudo está no nosso controle, tudo está na força do nosso braço, e que se nós sairmos, tudo isso aqui vai à ruína. Mas Deus, Ele sabe nos humilhar e colocar-nos no nosso devido lugar e mostrar, através de textos como esse, que nós não somos insubstituíveis e que o seu trabalho, a sua obra vai continuar apesar de nós. Mas enfim, quero chamar a atenção de vocês para esses dois personagens aqui. Ártemas nós não temos mais informações, mas olha só que interessante, a mera associação dele com Tíquico já mostra que era um homem, que era alguém que estava envolvido, que estava ali de prontidão para servir
para mudar de cidade e servir o Senhor onde fosse necessário. Ártemas ou Tíquico. A associação dele aqui, ó, a lembrança do apóstolo Paulo, ó, eu vou enviar ou esse ou aquele. Será que ao pensar em alguém para um ministério, menor que seja aqui da igreja, menor que seja, será que você vem à lembrança dos líderes da igreja? Ou será que o seu nome nem passa pela cabeça deles? Porque você é um agente secreto, você é um crente que ninguém nem sabe quem é. Vem e senta aí, a gente vê de relance. Ártemas está citado aqui. Ártemas está citado junto com Tíquico. Tíquico nós temos mais informações sobre Tíquico. Tíquico, inclusive, era um cara. Eu queria conhecer Tíquico. Tíquico é uma palavra estranha, né? Tíquico, parece apelido, né? Tíquico, Tiquiquinho. Mas ele é chamado lá em Efésios 6, 21 e Colossenses 4, 7 de irmão amado e fiel ministro. Irmão amado e fiel ministro. E talvez ele tinha um dom do Espírito Santo de consolar os corações. Talvez fosse alguém de fácil trato, Tíquico. Alguém que fosse alguém de um trato amável, um trato dócil, porque ele foi nessas duas ocasiões enviado e serviu para alentar, trazer alento aos corações, para consolar. Então precisa ser alguém bem agradável, Tíquico. Mas só o fato de Ártemas estar mencionado junto aqui, na possibilidade, eu vou enviar esses dois aqui, já deve trazer um alerta aqui sobre nós. É claro que ninguém é substituível, ninguém é. Mas será que para os serviços que a sua igreja precisa, os serviços que os irmãos precisam, será que você é lembrado? Será que você está pronto para cumprir o chamado, para cumprir a necessidade, para satisfazer a necessidade? É claro, ninguém está buscando reconhecimento para si. Ártemas e Tíquico tiveram o seu nome registrado para todos sempre, mas não foi culpa deles. O apóstolo Paulo quis colocar aqui, Deus que quis colocar o nome deles aqui, não buscando glória para si. Mas no nosso contexto aqui, será que você é anônimo ou você está de prontidão? Você é um soldado, qual é o nome daquela tarjeta que coloca o nome do soldado? Tem um nome aquilo ou não? É tarjeta? Sei mais de aeronáutica do que você. Eu achei que era um nome diferente. Será que você está com a sua tarjeta? Tíquico, Ártemas? O pessoal olha na sua farda. Quem é? Pode chegar lá sem a tarjeta ou não? Pode? É o soldado anônimo, raso. Soldado raso. Ninguém sabe quem é. Importante essa característica que nós notarmos isso. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, 6 a 9. Vai mostrar um pouco sobre essa insubstitualidade. Acabei de inventar isso. Existe isso? Nossa. Não existe, acabei de inventar e vocês entenderam. Entendeu, Guilherme? Se o Guilherme entendeu, olha só, 1 Coríntios 3, 6 a 9. Eu plantei, Apolo regou. Vocês lembram o problema que estava acontecendo lá em Corinto? Isso não está no primeiro capítulo. Se quiser olhar lá o primeiro capítulo, é aquele problema lá. Mas eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, aquela rixa, né? A igreja de Corinto tinha sérios problemas na sua primeira carta. Na sua segunda carta era outra igreja, maravilhosa. Mas eles estavam com essa rixa aí, porque tinha uns grupinhos lá, né? E aí o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 3, gente, para com esse negócio, para com isso.
eu sou desse, sou daquele. Não, são várias pessoas contribuindo para uma causa só. São várias pessoas, é Deus usando várias pessoas, cada um na sua função, cada um no seu papel, para uma causa só. Olha só, 1 Coríntios 3:6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Todos estamos aqui trabalhando, nos dedicando, mas é Deus que efetua o crescimento. E essa dinâmica de Deus usar os seus vasos conforme lhe apraz, isso sempre vai existir. Existe há mais de 2000 anos, isso sempre vai existir. A redenção vai envelhecer, se Deus assim permitir, mais e mais. Os pastores que aqui estão, um dia já não estarão mais, e pela graça de Deus haverá Ártemas, Tíquicos e demais aqui trabalhando pela mesma causa, recebendo cada um o seu galardão. Interessante isso aqui, interessante o versículo 8, que eles falam que planta e o que rega são um, no sentido de que eles fazem um trabalho, certo? Um trabalho que é comum, um trabalho que é comum, não é que eles, um trabalho que é comum, porque ele vai distinguir aqui, ó, Apolo regou, eu plantei, é um trabalho comum, é uma seara, é uma lavoura de Deus. Mas olha só, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Nós não nos preocupamos muito com isso. Eu acho que nós deveríamos nos preocupar um pouquinho, não no sentido de sermos mercenários, né? Vou fazer pelo galardão, não nesse sentido, claro, até porque o crente que faz corretamente não fica com pensamentos mercenários, até porque a gente não sabe o que é o galardão. Não sei se é uma rua de ouro. Será que eu vou ter uma mansão de ouro lá no céu? Ou eu vou morar... Bom, só morar na rua de ouro tá bom, né? O que é o galardão? Não sabe, mas eu acho que é importante no desempenhar do nosso serviço ter isso aqui também em mente, porque isso compõe a realidade do ministério. Isso compõe. As coisas que eu faço pela bondade de Deus geram recompensa, geram prêmio, gera um galardão. Então, se eu prego, isso aqui vai me dar algo bom, que Deus vai me dar lá na frente, não sei o que é, mas então eu vou usar isso como combustível, como um motivo a mais para, olha, eu vou trabalhar, eu vou me dedicar, eu vou fazer. Claro, eu não estou competindo com ninguém, essa é a diferença. Não estou competindo. Apolo e Paulo não estavam competindo. Não, porque ele plantou mais, não, porque ele regou menos. Não tinha isso. Não, é uma coisa só, um trabalho só. Mas o galardão, aí cada um vai receber segundo o seu trabalho. Segundo o seu trabalho. Isso é bom pensar nisso, porque faz parte da nossa realidade, a realidade da dinâmica do nosso serviço aqui na igreja. Porque senão, irmãos, sinceramente, a gente acaba deixando de fazer, ou faz de qualquer jeito, se a gente ignora essas coisas. Ou a gente acha que a vida ela é, não, eu não sou pastor, então a minha vida eu não tenho que me preocupar com essas coisas. Não é isso. Nós devemos nos envolver cada vez mais na vida dos nossos irmãos, da nossa igreja, cada vez mais. Não é porque o pastor ele está lá para isso, não. Todos nós nos envolvemos na vida, no serviço dos nossos irmãos. Para quê? Para, dentre outras coisas, recebermos um galardão. Olha só agora lá o capítulo 15, 1 Coríntios 15, versículo 5.
também falando sobre esse dinamismo, né, de várias pessoas trabalhando pela causa. 1 Coríntios 15, 5: e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha só que interessante. A graça de Deus, ela alcançou você? Sim ou não? Você tem certeza que a graça de Deus alcançou você com toda a sua força, com toda a sua benevolência, toda a sua beleza? Você foi alcançado pela graça de Deus, amém? Só que Deus deu uma graça a você, que você tem o poder, ou o potencial, vamos dizer assim, de jogar, de desperdiçar. Sabiam disso? De desperdiçar. É aquela potencialidade de trabalhar no reino que é desperdiçar. Paulo vai dizer que ele não desperdiçou não. Não desperdiçou não, ele vai dizer lá. Cadê? Me perdi aqui. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. O que ele fez para que a graça não se tornasse vã? Ele trabalhou. É claro que nós recebemos a graça de Deus, o perdão dos pecados, o favor de Deus, tudo isso. Mas Deus nos concede graça a todo tempo para quê? Para trabalhar. Para trabalhar. E aqui no caso do apóstolo Paulo, para trabalhar como apóstolo dos gentios. Então, se você, meu irmão, que recebe graça de Deus todos os dias, você que recebe graça de Deus para trabalhar e não faz, você torna a graça de Deus, essa capacitação de Deus, vã. Você está desperdiçando essa capacitação que Deus te dá. Quando a igreja precisa de você, irmãos, nós precisamos de voluntários para servir as crianças aqui no dia do Népios. Irmãos, nós precisamos de voluntários aqui para servir os irmãos aqui no cadete. É a graça de Deus, ou a potencialidade que Deus nos dá, sendo desperdiçada. Avalie cada um de per si. Avalie as suas possibilidades, o modo como administra a graça de Deus, claro. Mas nós não podemos, sob pena da nossa igreja sofrer profunda desgraça, ter pessoas acomodadas. Não, estou lá. O serviço precisando dessa dinâmica, precisando de pessoas para trabalhar. Não tem ninguém substituído. Não, deixa o pastor Isaac fazer, deixa o pastor Nicolas fazer, deixa os pastores fazerem lá. Pastor Marcos que se vire lá, vai servir lá as crianças. Pastor Marcos que cozinhe e o pastor Nicolas serve, e deixa eles lá, porque eles se viram lá. Coitado das crianças, né? Mas deixa lá. A nossa igreja vai sucumbir, vai ser uma igreja desgraçada, a igreja sem a graça, essa graça que o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios 15, é a graça do trabalho. É sempre o pastor, sempre o pastor, sempre o pastor, sempre o pastor. Mas lá em Tito nós vemos o que? A dinâmica do serviço, pessoas sendo substituídas por outras. Por quê? Porque Deus mexe os seus peões no tabuleiro do xadrez. Seu xadrez
cospe, ele mexe. Eu vou tirar aqui, você vai agora para cá, vou recolher o meu cérebro, agora eu vou colocar outro aqui. Ele faz isso. E nós devemos nos acostumar com essa dinâmica, porque ela é natural na nossa igreja, na igreja sadia. Mas nós devemos, como Ártemas e Tíquico, estarmos de prontidão. Senão, vamos desperdiçar a graça que Deus nos dá. Mais um detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês para essa dinâmica do serviço. Olha lá para 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Nós não podemos pensar, irmãos, que as coisas na igreja, e pensem bem assim, quando eu digo coisas na igreja, assim, as tarefas, os serviços, envolve uma gama muito grande de tarefas, desde sustentar os necessitados. Nós vamos ver que o texto fala sobre necessidade material, mas desde sustentar os necessitados, trazer uma palavra de consolo, visitar doentes, exortar os irmãos, admoestar, consolar, aconselhar, se alegrar, tudo isso e muito mais. Mas é que a gente fala, servir na igreja, você pensa, é o som, claro que tudo isso serve, servir no som, servir na cozinha, limpar o chão, tudo isso você está servindo os seus irmãos. Quem varre, que vem aqui e olha a necessidade, a igreja está suja, eu vou passar uma vassoura, você está servindo os seus irmãos, para que nós possamos nos reunir num ambiente agradável, um ambiente limpo, um ambiente que demonstra o asseio e demonstra até o caráter de Deus. Deus não é um Deus sujo, bagunça. Você vem e realiza essa tarefa pensando assim, você está servindo os seus irmãos. Então o leque de serviços, de trabalhos, ele é muito grande, muito grande. Então não acha que, mas eu não sei mexer no som, eu não sei fazer nada na cozinha, eu não presto para nada. Existem tarefas que Deus deu a todos os crentes, todos. Olha aí 1 Coríntios 12, 4 a 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Deus dá dons espirituais aos crentes? Sim, vários, diversos. Há variedade de dons. Pastor, meu dom é palavra de sabedoria. Tem gente que tem mesmo. Você vai conversar com essa pessoa, nossa, você tem uma palavra sábia com relação àquelas circunstâncias, com relação às circunstâncias em geral. Sempre gosto. Eu acho que o pastor Marcos tem uma palavra de dom de sabedoria. Você sempre vai falar com ele, tem uma palavra de sabedoria assim. Nossa, você vê que não é dele, assim, é algo que Deus concede. Sempre acertado, sempre na mosca, assim, sabe? Então, tem isso daí. Então, não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que tem. Tem outros dons também. Olha só, versículo 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. É o que nós estamos vendo. Existe a dinâmica do serviço e ninguém é insubstituível. O trabalho é um só, a seara, a lavoura é uma só. É Deus que capacita, é Deus que faz tudo em nós. Não é a nossa força, não é o nosso braço. Até porque para criar esse caráter de homem. Se a Sofia sair do pessoal que ajuda a cantar, pronto, Daniel ele vai se descabelar porque ninguém mais vai ter. Não. Se a Sofia sair, Deus levanta uma outra irmã aí para cantar, porque ninguém substitui. Se eu sair, está na hora de Deus tirar. Mas se eu sair, vai ter alguém. Deus levanta o Lucas. Lucas estava aí no domingo passado, dirigindo aí os hinos. Então não tem ninguém. Está fazendo mais ou menos ali atrás. Depois vocês frequentam. Mas não tem essa questão de não é meu cargo, é minha posição. Deus levanta, é para Ele a glória, para Ele. O serviço é dinâmico. Olha só, versículo 6.
1 Coríntios 12 eu estou lendo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Portanto, isso daqui, o fim proveitoso é coletivo, mas o Espírito Santo distribui como lhe apraz a cada um individualmente. Pastor, eu não sei qual é o meu dom. Você precisa acordar, né? Acordar e começar a servir os seus irmãos. Geralmente o jovem vem com esse questionamento, né? Eu lembro que você teve esse questionamento, Sofia? Qual que era o meu dom? Já se perguntou qual que era o seu dom? Perguntou para o seu pai? Pai, qual que é o meu dom? Como é que eu descubro para saber qual é o meu dom? A gente tinha esse questionamento. Acho que a gente fez com o pastor Marcos. Como é que eu descubro o meu dom? E eu não lembro se foi ele ou se foi o pastor Gustavo que estava conosco à época, mas eu ouvi assim: comece a servir os seus irmãos na igreja do modo como você pode, e aí você vai descobrir o que você pode fazer, qual é o seu dom, porque Deus vai trabalhando em você e capacitando você sobrenaturalmente para fazer isso, aquilo. Mas o que é importante ter, sobretudo, é esse passo, é essa iniciativa. Porque não adianta você sentar aí, Senhor, me mostra meu dom. Não. Tem que começar a fazer, começar a servir. E aí Deus vai capacitando você para fazer ainda melhor, fazer coisas maiores, enfim. Capacitação sobrenatural, que são os dons espirituais. Não é algo inato, não é algo que eu nasci, não é isso. É algo que o Espírito Santo me dá, como eu mencionei aqui para os irmãos. Essa capacidade de alguns irmãos saberem como é que, saber um conselho bíblico específico para cada situação. É uma capacidade que só o Espírito Santo dá. É a palavra de sabedoria, olha só. Você é assim, faz isso, faz aquilo. É sabedoria que vem do alto. E tem outros dons aqui que os irmãos podem ver. Quem quiser saber mais dons, leia lá Romanos 12. Tem mais uma listinha de dons lá, em 1 de Pedro 4 também. Não, Efésios 4 também tem. Mas o importante é essa disposição. Essa disposição. Se Ártemas estava na lista, é porque certamente Ártemas e Tíquico tinham o quê? Uma disposição, uma prontidão. Já estavam ali, na lista do apóstolo Paulo. Eu vou enviar, deixa eu ver aqui quem eu vou. Está na cara, é Ártemas ou Tíquico que eu vou enviar. Tito, vem para cá, Tito, eu estou com saudade de você. Vamos passar o inverno juntos. Se você voltar lá para o texto de Tito, você vai ver. Apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Então aqui tem algumas dicas, né? Então mostra que o apóstolo Paulo estava solto, não estava preso, e ele tinha esse intento de passar o inverno em Nicópolis, que tinha um inverno mais ameno. E talvez ali de Nicópolis, Tito tinha sido enviado para uma outra cidade. Me fugiu o nome da cidade agora, mas está lá em 2 Timóteo, fala de qual cidade Tito foi enviado. Mas provavelmente foi a partir dali que Tito foi para essa outra cidade. Na verdade, irmãos, esses homens todos aqui, eles eram missionários itinerantes. Partindo ali do apóstolo Paulo, do seu ofício principal, né? Como apóstolo dos gentios, ele foi treinando pessoas a fazer o mesmo que ele
a mesma função que ele fazia. Então esses homens todos, eles eram assim, remanejados pelo apóstolo Paulo, conforme a necessidade, onde havia necessidade, eles eram, ó, vai lá, agora você vai aqui, Éfeso, agora você volta, agora você fica comigo, que eu estou com saudade de você, você é útil para mim. Então, todos esses homens que você vê aí mencionados aí, João Marcos, Timóteo, Tíquico, Epafrodito, todos esses homens aí, homens importantíssimos para a expansão do Evangelho, para a construção da igreja de Cristo, da igreja nascente, da igreja daquela época. Essa aí é o primeiro aspecto do ministério eclesiástico que nós vemos aí, entendemos aí, é a dinâmica do serviço. Não existem insubstituíveis, não existem, mas nós devemos sempre estar de prontidão para o serviço, sempre, sabendo que, apesar de nós, a causa vai continuar, mas eu devo fazer parte da causa, eu devo fazer parte da força motriz que leva a causa para frente. Eu faço parte, é Deus que opera tudo em nós, tudo em todos, sim, mas eu estou lá, eu faço parte da engrenagem, eu estou lá, é uma engrenagemzinha lá, é Deus que está movendo essa máquina, mas tem uma engrenagemzinha lá com o meu nome lá, sou eu lá, trabalhando, assim como houve Ártemas e Tíquico. Segundo aspecto, eu vou ficar nesse segundo aspecto aqui, não vai dar para falar sobre o terceiro, já são quase 9 horas. Diga. Isso, dalmácia. Muito obrigado, Robertinho. Dalmácia, essa palavra que eu estava procurando. Tito foi para Dalmácia a partir de Nicópolis, provavelmente. Segundo aspecto do ministério eclesiástico, especialmente do ministério pastoral, é o que? É a necessidade de sustento. Necessidade de sustento. Primeira é a dinâmica do serviço, um é colocado na função do outro, essa substituição, essa dinâmica de sucessão, isso é natural. Ninguém é dono do ministério, ninguém é dono da igreja, não, é o Senhor que é o dono da igreja, o ministério vai acontecendo assim e a causa vai prosseguindo, mas o sustento da causa, a necessidade por sustento, especialmente do ministro, essa sempre vai existir, sempre. Como assim, pastor? Como assim? Vou explicar para os irmãos. Esses homens que eu mencionei para vocês, deu aqui alguns nomes. Qual era a profissão deles? Eles eram viajantes. Hoje em dia agora tem, né, no Instagram, né? Viagem com Betinho. Betinho pelo mundo. Não tem um canal assim não. Tem lá, fulano de tal pelo mundo. Aí vai lá, pessoal, viaja pelo mundo. Tem até uma jovem aí que aos 24 anos de idade já viajou pelos 200 países do mundo. Tá lá, agora está viajando pela segunda vez pelos 200 países do mundo. Esses homens aqui, eles abandonavam as suas profissões, até como o apóstolo Paulo fez, chegou a fazer. Vocês sabem, o apóstolo Paulo era além de fariseu, ele era fabricante de tendas, mas chegou uma hora que não deu mais para continuar fabricando tendas. E nós vamos ler o texto daqui a pouco. Mas esses homens todos, eles abandonaram os seus ofícios, assim como os apóstolos abandonaram, para quê? Para se dedicar a um ofício só, que era a pregação do Evangelho, o munus pastoral, o munus evangelístico. Eles abandonaram tudo, porque não dava. Eu estou aqui em Éfeso, ok, o apóstolo Paulo lá 3 anos em Éfeso, pregando, legal, consolidou-se uma igreja, estava o apóstolo Paulo ensinando, pregando e tal. Agora Paulo vai para Corinto. Você quer abandonar tudo aqui? Pô, acabei de montar a vendinha aqui, o sacolão do Paulão. Pô, vou ter que vender tudo, vou ter que
tem que abrir CNPJ lá em Corinto, lá é outra prefeitura, tem que abandonar. E aí não funcionava assim. Então, esses homens, eles sempre necessitariam do sustento da igreja. Sempre. E pastor, é assim há 2000 anos? É assim há 2000 anos, e vai ser assim por mais 2000 anos até Jesus voltar. A igreja não pode achar estranho o sustento das pessoas que se dedicam somente à causa. Como hoje, no caso, são os pastores, né? Os pastores que se dedicam 100% à obra. Não é a realidade de todas as igrejas, por exemplo. Tem igrejas que não conseguem sustentar totalmente o seu pastor. Tem igrejas pequenas, em lugares muito pobres. O pastor ele tem que ter uma outra profissão. Mas a igreja não pode se acostumar ou achar que, não, tá bom, o pastor ele trabalha lá. Eu conheço um pastor, numa igreja pequena aqui em Itaquaquecetuba. Ele trabalha nos Correios, trabalha numa agência dos Correios, e ele é pastor nessa igreja também. E ele tem essa dupla jornada. Eu brinco com ele, ele não tem 30 e poucos anos, ele é bem mais novo que eu, mas ele parece bem mais velho. Eu fico brincando, você parece meu pai, né? Mas porque desgasta, de fato desgasta. Ele tem essa dupla jornada, mas a igreja não consegue sustentar ele, porque a igreja é num bairro bem pobre e tal. Mas a igreja dele está lá, uma bênção, crescendo, é um servo fiel a Deus. Mas a igreja não pode acostumar-se a isso. Tá lá. A igreja tem que saber que a necessidade especial desses homens que se dedicam ao ministério, essa necessidade é a necessidade da igreja. A necessidade da igreja suprir. É a função da igreja suprir. É difícil falar sobre esses assuntos hoje quando existem muitos picaretas, né? Existem muitos ladrões, safados, falsos mestres que abusam do poder econômico, inclusive das igrejas. É muito difícil, mas eu espero que os irmãos me entendam corretamente, entendam à luz do texto bíblico. À luz do texto bíblico, nós não podemos puxar para nenhum extremo. Não, o pastor tem que se virar. Não, porque existem ladrões, gananciosos. Hoje a gente vai puxar para outro extremo. Não, vamos matar o pastor. O pastor tem que ser um franciscano, tem que andar de chinela havaiana furado e acabou. É assim que tem que viver. Não. A necessidade sempre vai existir. Se você olhar o texto de Tito, está aí, encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. O que está dizendo aqui? Encaminha, oferta a esses caras. Encaminha oferta, dinheiro a esses caras, para que não lhes falte coisa alguma. Quem era Zenas e Apolo? Eram desses viajantes aí, eram da equipe de Paulo, por assim dizer. Eles precisavam de sustento? Precisavam de sustento. Apolo é bem conhecido. Apolo era praticamente um apóstolo Paulo 2.0. Se você quiser ver a descrição de Apolo, leia lá Atos 18, não vou ler agora que não dá tempo. Atos 18, 24 fala quem era Apolo. Apolo era um cara. Eu queria ser como Apolo. Apolo era um cara, fervoroso de espírito, ensinava com precisão a respeito de Jesus. Eu queria ser como Apolo. Nossa, uma invejinha santa aqui de Apolo. Mas esses caras, para ele ser tudo isso, para Paulo falar, eu vou deixar tudo isso e vou me dedicar ao ensino dos judeus, que era o foco do trabalho de Apolo. Vou me dedicar ao ensino dos judeus. Eu vou abandonar tudo e vou fazer isso. Eu ia viver o que? De vento? Viver de promessa? Eu ia viver das coisas que
que a arte nos dá, que a natureza nos dá? Não dá. A igreja tinha que sustentá-lo. E essa realidade é um aspecto do ministério pastoral. O pastor sempre vai encontrar na igreja ali o suprimento da sua necessidade, porque essa necessidade sempre vai existir. Sempre vai existir. Os irmãos veem aí que Zenas também é uma única menção dele, ele como intérprete da lei. Alguma tradução trouxe advogado? Não, né? Trouxe advogado? NVT trouxe advogado? É uma das possibilidades, né? É que advogado, intérprete da lei é um termo mais abrangente, porque pode ser a lei mosaica, aí ele entraria para a categoria dos escribas, ou pode ser a lei civil, entrando ele para a categoria dos advogados, né? Mas é um termo amplo, então não dá para saber quem realmente era Zenas, mas Apolo nós já temos bem mais informações. Mas se os irmãos quiserem ver, eu não vou, só vou mencionar, os irmãos leiam depois em casa. Mas alguns textos aqui vão mostrar a intensidade de viagens que o apóstolo Paulo e outros irmãos faziam, e que essas viagens geravam custo. Estou falando que foi para os Estados Unidos comer caviar lá em Nova York, não é nada disso. Vocês estavam viajando em prol do Evangelho, trabalhando em prol do Evangelho. Atos 15, 3, Romanos 15, 24, 1 Coríntios 16, 6 e 11, 2 Coríntios 1, 16 e 2 João 6, 6 a 8, mostrando o envolvimento no sustento dessas coisas todas, no sustento dessas viagens, no sustento da causa, porque a necessidade de sustento ela sempre vai existir. E a quem incumbe essa função? A igreja, aos irmãos da causa, porque o ministro sempre vai ter essa necessidade. É claro, o próprio texto, nós vamos ler aqui daqui a pouco outros textos, mas o próprio texto de Tito vai falar que o bispo ele não pode ser cobiçoso de torpe ganância. Está em Timóteo, não pode ser cobiçoso de torpe ganância. Essas coisas permeiam, norteiam como o pastor deve ser sustentado. Está lá o pastor andando de Porsche e a irmã passando fome. Não tem cabimento um negócio desse. Não tem cabimento. É inconcebível. Mas nós não podemos olhar porque existem situações assim, a gente vai levar para um outro extremo. Então o pastor tem que passar fome e a irmã tem que andar de Porsche. Tudo bem, mas não precisa fazer isso, porque a necessidade de sustento o pastor sempre vai ter, sempre. Claro, para não gastar nos seus prazeres, mas para desempenhar o seu munus pastoral e a sua vida como um todo. Eu tenho 4 textos grandes aqui para ler. Vamos ler, vai. 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, o apóstolo Paulo mostrando aqui que não tem jeito, tem que sustentar quem se dedica ao trabalho do Evangelho. 1 Coríntios 9, 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aqui, eu olho para esse texto aqui, claro, ele vai falar, eu não fui pesado a nenhum de vocês, ele acaba por mostrar, por mais que exista essa recomendação, eu não abusei desse direito. Paulo vai falar, por mais que exista, assim ordenou o Senhor que os que pregam o Evangelho vivam no Evangelho, mas eu não abusei disso. Ele fala, existe essa recomendação, mas eu não esfreguei na cara de vocês isso, para traduzir para o bom português. Não esfreguei na cara de ninguém esse meu direito, mas é o direito dele.
Eu olho às vezes para isso aqui e eu me incomodo de certa forma, assim, porque os irmãos sabem, eu sou advogado também, e parece que Deus está dizendo assim, ó, larga a advocacia e vai viver só do Evangelho. Isso é algo pessoal que eu estou contando para os irmãos. Vai viver só do Evangelho. Vai viver. Talvez eu precise dar esse passo de fé e viver realmente só do Evangelho, como o apóstolo Paulo menciona aqui. Então, ele mostrando aqui, ó, o sustento de onde vai vir? Vai vir dos corvos. Deus já sustentou alguém através dos corvos. Não sustentou? Sustentou. Hoje ele pode fazer isso? Pode, mas não parece que é o modus operandi de Deus, não. Deus usa o quê? A igreja. O modus operandi de Deus é o quê? É a igreja. 2 Coríntios 11, versículo 7. 2 Coríntios 11, 7. Cometia eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e guardarei de vos ser pesado. Mais uma vez, olha aqui o equilíbrio. Ele não rejeitou a oferta, mas ele se guardou de ser pesado. Mas a oferta existiu, o sustento existiu, e ele louvou os irmãos porque a oferta existiu, sem ele ser pesado. Filipenses 4, 14. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. O que é esse associar à tribulação? É sustentar financeiramente. E sabeis vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Olha só, um louvor, um agradecimento aqui o apóstolo Paulo está fazendo. A igreja participando do sustento dele, e ele, irmãos, muito obrigado, estou suprido de tudo. Essa dinâmica existe, essa necessidade de sustento sempre vai existir, e é assim que Deus aprova fazer. E por fim, Romanos 15, 26. Aqui ele dá uma carteirada bem contundente. Romanos 15, 26. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, também, ou devem também servi-los com bens materiais. Que papo é esse de você querer ser herdeiro como judeu das bênçãos espirituais? Bota o dinheiro aí, dizendo mais ou menos assim, né? Parafraseando. Mas foi o que ele disse aqui, ó. Vocês querem participar das bênçãos espirituais? Tem que participar do sustento da causa também. Então, mostrando que essa dinâmica, essa necessidade do ministério eclesiástico, do ministério pastoral, do ministério de quem se envolve com essa necessidade de sustento, de quem se envolve com o Evangelho, ela sempre vai existir. E está nas mãos da igreja sustentar os seus ministros, como diz aí os versículos 13 e 14 de Tito 3. Olha lá: encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo,
a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados. Quem são os necessitados nesse contexto aqui? Quem são? Quem? Não, está escrito aí, está o nome deles aí. Zenas e Apolo são os necessitados, né? Eles são os necessitados. Vocês têm que se envolver, distinguir-se nas obras a favor dos necessitados. E um exemplo de necessitado eu acabei de dar. Tem dois aí, estão necessitados. E pensem bem, irmãos, necessitado não é aquele, não sou com fome, não. É necessitado visando o cumprimento da obra, visando o trabalho. É isso, não é que, estou passando fome, tadinho, necessitado, toma aqui uma esmolinha, toma. Não é nada disso. A igreja tem necessidades? Tem. Dentre as necessidades que a igreja tem, de sustentar os seus líderes, os seus pastores, os seus trabalhadores, como é o caso de Apolo e Zenas. E aí ele vai terminar, para não se tornarem infrutíferos. Olha só que interessante. Se você professa essa doutrina, eu quero terminar explicando esse pedacinho. Se você professa essa doutrina e não participa do sustento dessa dinâmica que o apóstolo mostrou aqui, você se torna infrutífero. É aquela coisa, eu assino embaixo do que está escrito em Tito, mas na hora de fazer, não faço não. A gente às vezes tem uma versão de falar, né? Recentemente fui num debate sobre dízimo. Foi bem desconfortável, um dos piores debates que eu já fui. Mas do outro lado da mesa tinha um homem que estava esbravejando lá, que o crente, para ser abençoado, tem que dar o dízimo, aquela coisa toda e tal. No fundo, eu quero que os irmãos me entendam corretamente. Deus abençoa quem olha para essas necessidades e se dispõe a supri-las, porque nós estamos obedecendo o que Deus mandou. Estou dizendo que é garantia de bênção, se você der 10, Deus vai dar 100, nada disso. Mas faz parte, isso também faz parte da obediência, da nossa obediência a essa doutrina. Isso também é uma característica. A gente não pode, isso aí é uma questão material, isso é um negócio à parte, isso aí é um assunto chato. Não. Faz parte ofertar. A questão se é 10%, se não é 10%, Paulo vai mostrar em 2 Coríntios 9, que é de acordo com o que você propor no seu coração, e que é para nós fazermos isso com generosidade. Então, olhando para isso, 10% é só uma referência, olha lá. Mas olhar isso, isso também faz parte da minha vida cristã, faz parte da minha obediência a Deus. Eu ir lá entregar minha oferta. Por quê? Porque fazendo isso, eu estou contribuindo para o sustento dos necessitados, dos líderes que precisam, dos pastores que estão se afadigando no ensino. O texto lá de Timóteo vai dizer, que são dignos de dobrados os honorários, os que presidem bem, especialmente os que se afadigam no ensino. Então, se você tem pastores que se afadigam no ensino, segundo a palavra de Deus, eles são dignos de dobrados honorários. O que são dobrados honorários? Salário. Então nós não podemos, por causa do que fizeram aí hoje em dia, nós temos que trazer as coisas nos moldes certos e colocar dentro da palavra de Deus e enxergar de modo santo, bíblico, porque isso tudo faz parte da nossa dinâmica de vida eclesiástica. Tá certo? Vamos orar, irmãos, e numa outra oportunidade nós vemos aqui o terceiro aspecto do ministério eclesiástico, do ministério pastoral.
Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo aqui, em torno da Tua Palavra, em torno dessas recomendações de Paulo a Tito. Obrigado por esses homens que trabalharam, deram a sua vida para que o Evangelho chegasse até nós, não só pelo apóstolo Paulo, mas por Ártemas, Tíquico, Zêneas, Apolo. Obrigado a Deus por esses homens, que nós imitemos a sua disposição, a sua prontidão, a sua vontade de fazer, de trabalhar, de sermos peças nessa engrenagem eclesiástica. Ajuda cada um aqui a se consagrar ainda mais ao teu serviço, onde quer que o Senhor os coloque. Louvado seja o seu nome sempre, sempre, porque o Senhor faz tudo em nós. Em nome de Jesus, amém.